Apesar das palavras deste artigo terem sido proferidas há mais de 50 anos atrás, parecem descrever com precisão a situação espiritual dos nossos dias. A luta hoje parece se tornar mais pesada dia a dia, como se o único alvo dos ataques de Satanás fosse nós, os crentes. Por isso, na atual era, o problema que existe é se você e eu podemos perseverar até a última meia hora. Satanás magoará os santos do Altíssimo. Daniel, capítulo 7, versículo 25. A palavra magoar tem aí o sentido de desgastar, consumir devagar. É muito mais difícil reconhecer Satanás como aquele que desgasta os santos do que um Satanás que ruge como um leão. E a sua obra de consumir lentamente os santos já começou. Sempre que vou à montanha Cooling e caminho ao longo da correnteza que ali há, frequentemente vejo rochas enormes que são côncavas, formando no meio como bacias de tomar banho. Isto acontece por causa das muitas pedrinhas que diariamente as desgastam. Do mesmo modo, Satanás trata os filhos de Deus. Em lugar de matá-los de um só golpe, ele tenta desgastar os santos dia a dia, de modo que, sem que se percebam, acabam gravemente feridos depois de algum tempo. Os olhos do Senhor estão sobre nós, portanto, não temamos os sofrimentos. Se acontecer de nós nos desviarmos com medo do sofrimento, todos os nossos sofrimentos do passado terão sido em vão. Uma pessoa profundamente espiritual escreveu certa vez: quando lemos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o 3, e 2 Timóteo, capítulo 3, 1 até o 13, fiquemos sabendo que antes do dia da volta do Senhor, haverá apostasia e dias perigosos, quando a maldade e a mentira aumentarão grandemente. Tal apostasia não se refere à educação, reuniões gigantescas, pastores capazes, maravilhosas catedrais e progresso físico e mental. Relaciona-se com a fé e o reconhecimento do poder de Deus. Aponta para igrejas renomadas que se inclinam para a chamada alta crítica. Na verdade, não passa de incredulidade e negam as obras sobrenaturais de Deus, tais como a regeneração, a santidade, orações atendidas e a revelação do Espírito Santo. Antes da vinda do Senhor, haverá muita fraude e muito erro. A forma da piedade será aumentada. A fé será diminuída por causa de credos falsos, engendrados por Satanás. E também o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus. Um irmão disse bem: tais obras satânicas produzirão um efeito intangível que nos envolverão como o ar. Haverá uma forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheia de maus espíritos da melancolia e do inferno. Esses espíritos malignos farão o máximo para desviar e oprimir os filhos de Deus. Atacarão nosso corpo, diminuirão nossa vontade e embrutecerão nossa mente. Toda espécie de sensações e provações estranhas nos sobrevirão, fazendo-nos perder o desejo de buscar a Deus e a força de fazê-lo, cansando nosso espírito, embotando nossa mente e tornando-a entorpecida, e ao mesmo tempo, fazendo-nos estranhamente amar os prazeres e costumes do mundo, como também cobiçar as coisas proibidas por Deus. Perderemos a liberdade e o poder de pregar. Não poderemos nos concentrar para ouvir as mensagens e seremos incapazes de nos ajoelhar para orar dedicadamente por algum período mais longo. Tais trevas e tal atmosfera deverão ser enfrentadas com resolução. Sem dúvida, Satanás procura obscurecer nossa mente e vontade com uma espécie de poder inconcebível, para que se torne extremamente difícil andar com Deus e muito fácil viver de acordo com a carne. Acharemos que é difícil servir a Deus fielmente,
e orar com perseverança, como se tudo dentro de nós se levantasse para impedir-nos de seguir o Senhor Jesus até o fim e fazer-nos concordar com o mundo. A atmosfera à nossa volta nos obrigará a atrair a Deus e a desistir de nossas sinceras orações. Embotará nossa sensibilidade espiritual para que não vejamos as realidades celestiais ou uma gloriosa presença do Senhor. Assim, facilmente negligenciaremos uma comunhão com Deus e descobriremos que é difícil manter comunhão com Ele. Já estamos sentindo o começo destas influências. A concupiscência do mundo tece sua rede extensa de muitas maneiras à volta dos crentes. Torna-se cada vez mais apertada e mais forte com o passar do tempo. Muitas coisas que nas gerações passadas eram inimagináveis, agora estão sendo praticadas sem restrição. Muitos lugares de adoração não só resistem à entrada de coisas espirituais, bloqueando reavivamentos, mas também introduzem toda espécie de coisas duvidosas e festejos. Falando de modo geral, em todo o mundo, uma diminuição da fé e o desenvolvimento da apostasia são evidentes. Naturalmente, reconhecemos que ainda há muitos lugares abençoados por Deus, mas examinando uma situação da igreja no mundo inteiro como um todo, não deixa de apresentar um quadro digno de dó. Tendo visto estas coisas, não podemos deixar de gritar à Igreja de Deus que se levante, que desperte, que retorne à comunhão com Deus e agrade ao Senhor no tempo que ainda resta. Estejamos preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo e apresentar o nosso caso. Esta advertência, em forma de artigo, foi escrita pelo irmão Watchman Nee. Eis que as trevas cobrem a terra.